Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast. Hoje, juntamente com meu amigo Vini Melo, estaremos relembrando e comemorando, entre aspas, 10 anos do maior vexame da seleção brasileira que aconteceu na Copa do Mundo aqui no Brasil, especificamente no dia 8 de julho de 2014, em Belo Horizonte, onde o Brasil tomou uma goleada vergonhosa da Alemanha de 7-1. E na ocasião até fiz um podcast analisando o jogo, vou até deixar o link na descrição e nos comentários, que é bem interessante ver ali como é que eu tava naquela ocasião, nitidamente puto, mas eu acho que eu fiz uma boa análise desse jogo. Após 10 anos, vamos estar aqui relembrando e dando aqui nossas impressões desse vexame histórico. Vini, suas lembranças aí desse dia, por favor. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. E o que eu posso dizer desse dia? Eu lembro que eu tava assim super empolgado, né? Porque eu ia ver o Brasil na semifinal, mas no fundo eu já tinha o receio que o Brasil podia perder. E à medida lá que eu via lá os gols que o Brasil ia tomando, meu desânimo foi grande, sabe? Eu não tava acreditando naquilo que eu tava vendo, né? E às vezes até fico até envergonhado de pensar que eu, de certa forma, era iludido, porque eu tava até um certo ponto acreditando que aquela seleção podia ganhar. E eu fico surpreso como depois de 10 anos a seleção não melhorou em nada, né? Na verdade, o vexame continua mais e mais. Bom, então vamos dar uma rápida relembrada aqui como foi a campanha do Brasil e também da Alemanha. O Brasil estava no grupo A, no primeiro jogo venceu a Croácia por 3-1, daí no segundo jogo o Brasil empatou 0-0 com o México e depois ganhou de Camarões por 4-1. Aí nas oitavas de final, o Brasil pegou o Chile no tempo normal, empatou 1-1, aí nos pênaltis ganhou de 3-2 e eu acho que o Chile merecia até ter ganhado esse jogo, porque na prorrogação o chileno chutou uma bola no travessão e para vocês verem como são as coisas, né? Porque se o Brasil perdesse aí nas oitavas ia ser um vexame, tá? Mas evitaria um vexame histórico de perder de 7-1 na Alemanha, né? Mas tinha que acontecer isso daí, né? Aí nas quartas de final o Brasil ganhou da Colômbia de 2-1, mas tivemos a perda do Neymar, que acabou tomando uma entrada criminosa, ficou fora da semifinal e também perdeu o capitão Thiago Silva. Aí agora o Vini vai relembrar aqui como é que foi a campanha da Alemanha. Bom, a Alemanha, por sua vez, ela foi a cabeça de chave do grupo G. Ela começou enfrentando Portugal e já começou bem, né? Porque goleou Portugal por 4-0. Aí depois ela teve ali um confronto com Gana, né? Eu até lembro de ter assistido esse jogo. E foi até um jogo trabalhoso lá para a Alemanha, que eu lembro bem, né? E acabou empatando em 2-2. E por fim ela acabou vencendo os Estados Unidos por 1-0, né? Então ó, aqui você já vê como ela não chegou assim a golear essas outras seleções, ela ganhou ali por uma, quer dizer, os Estados Unidos ela ganhou por pouca diferença, enquanto que a Gana ela empatou. E ali já na fase do mata-mata, que aqui já é um jogo que eu achei que foi um confronto mais interessante da Alemanha, porque ela enfrentou a Argélia, né, que inclusive foi uma surpresa naquela Copa, porque ela estava chegando pela primeira vez nas oitavas de final, e a Argélia deu trabalho para a Alemanha, né, como nem o Oswaldo tinha comentado lá na análise que ele fez há 10 anos atrás, né, porque a Argélia deu trabalho porque eles jogaram fechadinho, jogaram dentro das suas limitações, e deu um grande trabalho para a Alemanha, tanto que o jogo foi para prorrogação, que daí, se não me engano, o Schürrle, que acho que fez os 2 gols, né, e depois a Argélia até fez um gol ali, mas não conseguiu o suficiente para empatar de volta o jogo, mas deu bastante trabalho ali para a Alemanha. E daí o confronto seguinte dela acabou sendo com a França, que esse daí já foi mais tranquilo para ela, né? Ela já fez até o gol ainda no tempo normal lá, mas o que eu destaco ali, sem dúvida, é o da Argélia, porque para você ver como a Argélia, que era uma seleção assim, vou considerar uma zebra, deu
grande trabalho para a Alemanha, enquanto que o Brasil, que é uma seleção gigante, passou essa vergonha do 7-1. Bom, então agora vamos relembrar aqui os responsáveis por esse vexame histórico. Não tem como falar que esse daí não foi o maior vexame da história até o presente momento. Eu acho que vai ser difícil alguma outra seleção superar esse vexame, né? Porque a Copa estava sendo realizada no Brasil, numa semifinal, e tomar de 7-1. E lembrando, né, que anteriormente a gente sempre ficava escutando, né, o pessoal metendo o pau no maracanaço, né, não, do Barbosa, que teria falhado ali na final da Copa de 50 contra o Uruguai, né, o Vinícius? O cara ficava esculhambando ele, né? Pois é, esculhambaram o cara até o final da vida dele, né? Inclusive até tem uma coisa até que tem que se destacar nessa Copa para mostrar que Deus é justo, porque eu já tinha escutado uma vez que o Barbosa impediram ele de assistir um jogo lá válido pelas eliminatórias da Copa de 94, que ia ser o Brasil com o Uruguai, porque falava que ele ia dar azar para a seleção nesse jogo, e o detalhe que o técnico da seleção lá para a preparação 94 era o Parreira, e o Parreira era auxiliar técnico da seleção nessa Copa de 2014. Então, ó, olha só como que Deus é justo, e agora o Parreira agora sentiu na pele o que é um verdadeiro vexame, porque aquilo lá, na verdade, que o Barbosa lá, dele ter perdido, não era vexame, até porque perdeu por pouca diferença. Então você vê que o coitado lá, o quanto que ele sofreu até os momentos finais da sua vida, e agora depois vê o Parreira sentido na pele o verdadeiro vexame. É, pessoal, vocês verem como é que são as coisas, né? Aliás, como diz o ditado, a vida dá voltas. Literalmente, né? Bom, então, como eu falei, né? Vamos relembrar aqui, né, os responsáveis por esse vexame. O técnico era o pentacampeão Felipão, né? Que o cara pagava um sapo do caraco aí, né? Mas a gente vai falar mais aí das pataquadas que ele fez aí depois, né? Aí o goleiro Júlio César, zagueiro Davi Luiz, que foi o capitão nessa final, né? Porque, como eu já falei, o Thiago Silva estava suspenso e não jogou. No lugar dele entrou o Dante, na lateral esquerda, Marcelo, Michael na lateral direita, Fernandinho de volante, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk... E abrindo um parênteses, né, Vini? Pô, nessa época aqui o Hulk era um cara totalmente desconhecido aqui no Brasil, né? Porque na ocasião ele jogava em Portugal, né? Acho que ele até fez uma certa fama por lá, né? Foi artilheiro e tal. Até acabei de pesquisar aqui. Em 2014 ele estava jogando na Rússia, né? No Zenit. E acho que ele nunca chegou a jogar no Brasil aqui. Não, deixa eu dar uma pesquisada. Na carreira dele aqui em 99, jogou no Serrano, Vilanovense, em São Paulo em 2002, nem sabia. Vitória em 2003, em 2004 no Vitória, e depois ele foi pro Kawasaki, no Japão, jogou lá em outros times, até fazer um certo sucesso no Porto. Bom, enfim, né? Aí, nessa Copa aqui, o cara foi protagonista de lances pífios lá, né? O cara chegava na cara do gol, dava umas bombonas pra fora, né, Vini? E teve todos uns memes lá que o pessoal fazia também, da bunda do Hulk, né? Essa ficava sempre toda hora fazendo isso, né? Porque é que pelo visto a única coisa que sabia fazer mesmo era dar os close lá na bunda dele, né? Porque também que o jogar mesmo, o cara não jogava nada. Aliás, eu não me esqueço quando ele foi tentar fazer lá, porque ele também participou lá da cobrança de pênaltis lá com o Brasil e o Chile, ele nem conseguiu chutar lá, né? Então você vê como o cara era ruim já naquela época, né? Quer dizer, eu não vou falar, desculpa aí os seus haters, o pessoal que gosta dele se incomodar aí, mas eu tô falando da época, tá? Ele jogava, era ruim como jogador na seleção lá. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que não, e pior que assim, tipo, eu lembro que teve uma época que ele chegou a se machucar, né? Que ele ficou até fora do jogo do México, daí fazia todo o negócio lá, falando assim, logo ele vai se recuperar, não sei o quê, mas o cara nem fazia falta pra seleção, que a seleção já era ruim com ele, então, e sem ele não fez nenhuma diferença, né? Então, fazer todo um auê pro cara ali, sendo que nem era bom jogador. Na seleção o cara nunca convenceu ali, né? Bom, aí depois tínhamos no ataque
Fred, que eu até considero, né, que ele é um bom jogador, né? Mas nessa Copa aqui específica também de 2004, de 2014, o cara não jogou porra nenhuma também, né? Nessa final o cara praticamente não pegava na bola, né? Aí quem foi escolhido para substituir o Neymar foi o Bernard, porque ele jogava no Atlético Mineiro, né? Aí o Felipão, né? Acho que viu lá, vamos jogar em Belo Horizonte, então vamos colocar ele aqui, que acho que o cara vai, né? Será a revelação e vai trazer a vitória para o Brasil. E o cara não fez porra nenhuma também nesse jogo, né, Vini? Pois é. Não, então, e até deu dó, né? Porque o coitado, eu acho que ele tava muito atrapalhado ali no jogo ali. Então, o critério de que o Filipão, assim, que certamente ele usou esse critério aí, que nem você falou, né? Pelo fato do jogo ser em Belo Horizonte e o fato dele, então, ser jogador do Atlético Mineiro, foi pra escolher, que colocou ele ali, mas não podia escolher o pior jogador possível ali, né? Pra substituir o Neymar, e isso que a responsabilidade era grande, né? Então, ali também até pro próprio Bernard na pô, tem que substituir o Neymar, tem que fazer bonito, afinal, eu tô diante do mundo aí, né? Então, ó, você vê a mancada ali que já foi ter escalado ele, né? E também, na verdade, assim, tipo, a verdade é que o Neymar era o único jogador bom naquela seleção, e desde o começo já tava mostrando, né, que todos os oponentes tentavam derrubar ele. Eu lembro lá, né, o jogo contra Camarões, mesmo Camarões já eliminado, tava tentando a todo custo tirar o Neymar da jogada. Sim. Agora, Vini, relembra aí os jogadores da Alemanha aí, por favor. Bom, e na Alemanha nós tínhamos Manuel Neuer no gol, tínhamos Philipp Lahm, Benedikt Howard, Mats Hummels, Jerome Boateng, Toni Kroos, Mesut Ozil, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose e Thomas Müller. Não, interessante aí que o Klose já era um veterano e estava tentando bater o recorde do Ronaldo Fenômeno, né, Vini? Fala um pouco aí sobre isso daí. Isso, que o Ronaldo ele era o maior artilheiro com 15 gols e o Klose ele já tinha acabado se igualando com ele aí, né? Eu acho que até já tinha até feito o seu 15º gol nessa mesma Copa, né? E acabou fazendo o gol ali e tirou a coroa do Ronaldo ali como o maior artilheiro, né? E o detalhe mais engraçado é que o Ronaldo, ele na época estava atuando como comentarista, né, da Globo, né? Então, o próprio Ronaldo acabou vendo o Klose tirar o recorde dele, né? Tudo bem, uma hora isso ia acontecer, mas dessa forma acho que foi vergonhoso. E o mais engraçado foi quando a FIFA intencionalmente deu um close, né? Com perdão do trocadilho aqui, né? Deu um close no Miroslav Klose e daí depois deu um close no próprio Ronaldo lá na cabine, lá, né? Tipo, já foi sacando ali, já dando o close ali do novo maior artilheiro de todas as Copas. Bom, então eu não vou fazer aqui uma análise detalhada do jogo, porque como eu já fiz na época, acho que é até mais válido, que eu tava, né, com a emoção do momento ali, né? Eu tava, nem lembro agora também 100% ali de várias coisas, então eu prefiro que vocês escutem a minha análise lá da época, que tem bem mais valor. Então eu vou passar aqui a bola pro Vini para ele falar um pouco aí sobre o jogo, o que ele lembra, né, na perspectiva dele aí. Faz aí seus comentários aí, Vini. O que eu me lembro na época, assim, eu tava ali quer dizer, uma expectativa média, né, de como que a seleção poderia ir, aí também tinha todo aquele negócio lá, que como que eles iam se virar, assim, o Neymar, né, mas eu ainda tinha uma leve esperança que talvez eles conseguissem, né, sofrido, mas que ainda pudesse, de algum jeito, conseguir, porque afinal a gente sabe que a Copa do Mundo é imprevisível, né, por mais que você tenha um favorito, sempre pode acontecer, assim, uma coisa que seria inimaginável. Então, quer dizer, não que não tenha acontecido, né? Acabou acontecendo, mas eu ainda tinha ali uma boa expectativa, né? Eu tava ali até todo emocionado, quer dizer, emocionado. De certa forma eu tava emocionado ali, porque eu vi o Brasil na semifinal, porque já fazia tempo, né, que ele não participava. Daí chegou ali o primeiro gol, né? Já fiquei assim, meio nervoso, mas ainda tinha esperança. Não, acho que ainda vai virar. Mas à medida que ia acontecendo os outros gols lá, já vi que, pô, não tem mais jeito aí não, né? Eu até lembro lá que eu tava assistindo com meu irmão ficou bem triste, ele nem quis assistir o resto mais do jogo, né? Ele ficou até chorando, né? Porque ele era criança, mas eu ali acabei assistindo até o fim, mas eu já tava assim, bem aborrecido. O teu irmão começou a chorar, Vini.
Pois é. Não, mas é normal, né? Porque era Assim, criança, né? é foda, né? Então, eu assim, eu até fico com dó de quem era criança na época, né? Porque foram os Sim, que mais choraram na época, né? Ainda mais, não, ainda mais que tinha aquele comercial lá da Sadia, a gente nunca viu o Brasil ser campeão, que daí no fim até tiraram onda com isso lá. Ai, vocês nem vão ver lá. Então, mas eu lembro lá que ele ficou chateado, inclusive até o detalhe que ele nunca mais chegou a ver Copa do Mundo, sabe? Tanto caralho, é um assim, trauma fudido, então, né? o meu irmão não gosta de Copa do Mundo e é por causa do 7-1, sabe? Porque antes até assistia normalmente, mas depois disso ele não quis mais saber, né? Nem mesmo dos jogos de outra seleção, né? Já eu pelo menos ainda assisto, né? E assisto principalmente os jogos de outra seleção que até me empolgam mais. Mas a consequência foi que meu irmão nunca mais quis saber da seleção brasileira, né? E normal, né? Eu ainda tinha ainda esperança num tempo ainda na seleção, mas hoje em dia você vê, né, como as consequências do 7-1, né? Infelizmente não melhorou absolutamente nada. Não, mas na sua opinião, assim, Vini, o que você acha que aconteceu esse 7-1? Você acha que foi um azar? Se foi incompetência? Ou foi um dia que nada deu certo? O que você tem a dizer aí hoje em dia, após 10 anos? Para mim foi nitidamente incompetência, sabe? Despreparo ali desse time aí, né? Que não estava preparado, até porque se você for ver os jogos atrás, mais precisamente o Brasil e Chile, já mostrando lá o Thiago Silva protagonizando uma cena vexatória, chorando, sentando em cima da bola, então ali você já estava vendo que era um time totalmente despreparado, né? E o técnico, né, ainda acho que criaram também uma grande expectativa com base naquele jogo da Copa das Confederações no ano anterior, né, que o Brasil tinha ganho da Espanha, né, então a imagem que eles estavam passando lá, que o Brasil é imbatível, ele venceu a Espanha, que era então a atual campeã e que tinha acabado de ganhar mais uma Eurocopa em 2012, então passaram toda essa imagem, né, e no fim, a própria Espanha também protagonizou um vexame quando perdeu de 5-1 lá para a Holanda, né? Só que para mim, eu acho o 7-1 é o mais vexatório, né? Por conta de ter sido tudo de uma vez, né? O da Espanha foi acontecendo gradativamente lá. Mas o fato de que passaram aquela imagem lá que o Brasil era imbatível, né? E daí cada vez lá que também passava lá a imagem, o jogador fez um grande lance, e isso acho que estava mexendo com o ego dele, e os caras já estavam achando que, nossa, a gente é imbatível ali. Então, de certa forma também foi a arrogância subindo na cabeça, somado a total despreparo e incompetência desse time. E eu também não posso deixar de citar um momento que foi bem vergonhoso antes do jogo começar, que foi aquele momento lá que eles estavam cantando o hino e estendendo lá a camisa do Neymar, lá o Davi Luiz e o Júlio César segurando lá. Pô, a coisa mais ridícula, né, que eu já vi na vida lá, os caras estendendo a camisa como se o Neymar tivesse morrido, né? E tanto que até um monte de gente criticou, falou assim, pô, mas quando o Romário foi cortado em 98, alguém fez isso? Não. Quando o Pelé se machucou em 72, não, sabe? Pura mídia em cima do Neymar ali, aquela cena patética dos caras pegando camisa do Neymar lá, com o número e o nome dele estampado, né? E também tinha todo aquele negócio de Força Neymar lá, que tinha aquela tag lá, e todo mundo usando aquele boné escrito Força Neymar. Olha, acho que a coisa mais patética que eu já vi, só porque o jogador se machucou lá e o Neymar fazendo vídeo chorando lá, ai, acabou o sonho, não sei o que, né? Você lembra disso aí, Oswaldo, né? Quanto vergonhoso que foi. Aliás, o que você achou de todo esse negócio de Força Neymar e aquela cena deles pegando a camisa do Neymar? Aí hoje em dia eu tenho até uma outra perspectiva, né? Porque, porra, no final foi até um bagulho que o Neymar, pô, deve ter ficado puto lá, né? Mas, porra, cara, quiseram me colocar num vexame desse daí. Os caras, pô, fazendo um papelão, né? Os caras fazendo um puta, né? Auê, lá, cantando o hino, quase chorando. Aí na hora de tirar a foto ali que a seleção posa ali, né? Os caras crentes que iam arrebentar nesse jogo. Os caras colocaram ali a camisa do Neymar também pra participar desse vexame de tomar de 7, né, Vini? Pensando por um lado, tudo tem que. Não deixa de ser engraçado, né? Então, vergonha alheia que foi, né, esse momento. Não, pior do que isso, só se eles começassem a usar uma máscara do Neymar lá, no momento lá, ao invés de carregar a camisa. Aí seria mais vergonhoso ainda.
Ah, não duvido não que algum daqueles jogadores lá tava com camisa, com foto do Neymar lá pra quando fizesse o gol, tirar e ficar mostrando. Não duvido não que Hulk, o Fred ia fazer um papelão desse, ou o Davi Luiz, né? É, bem capaz que fosse fazer mesmo, né? Quer dizer, não sei se ali ainda já tinha aquela regra de que era proibido tirar a camisa, mas supondo que ainda não tivesse, Não, era mesmo que capaz tivesse, de. os caras iam tomar um amarelo e tava nem aí, É, né? ia tomar assim, vamos tomar um amarelo, mas vamos fazer um negócio do Neymar aí, né? Acho que iam tacar um dane-se, né? Até porque agora já ia ser pra final mesmo, então não ia fazer diferença pra eles. Não, mas foi vergonhoso isso daí, Vini. Tirando as brincadeiras de lado aí, pô, foi um negócio que na hora ali eu fiquei com vergonha alheia ali, que eu não tava vendo aquilo lá, eu não tava acreditando. E você definiu bem aí, pô, parecia que o cara tivesse morrido ali, né, num acidente trágico, né? E, porra, não tava entendendo isso daí. E pelo que eu lembro que eu falei lá, né, naquela minha outra análise, eu acho que a grande maioria dos jogadores brasileiros estavam se achando ali que eram craques no nível do Neymar, né? Neymar daquela época, né? Porque o Neymar depois disso daí também, né? Foi se transformando numa piada, né? Literalmente, né? Mas um dos principais aí, por exemplo, aquele Marcelo, o cara tava se achando um puta jogador, né? O Davi Luiz também, que era outro também, que o cara tava com a corda toda, né? Achando que era um puta jogador, né? Querendo fazer jogadas mirabolantes, né? O cara, é um líder, né? Quando pegou realmente, né, uma seleção boa e preparada, conseguiu dar o maior vexame da história da seleção brasileira, né? E o engraçado é que até hoje em dia, né, o pessoal quase não fala muito desse 7-1, né, velho? Parece que os caras querem esconder isso, não, coisa que eu não consigo entender, né, velho? Até fazendo uma comparação, né, com a Copa de 50, porque na Copa de 50, mas toda hora os caras faziam documentários, né, matérias, né, o maior vexame da história do Brasil, né, e ficavam também perseguindo o Barbosa, né. Agora desse 7-1 ficaram anos sem falar nada, né? Aí hoje em dia, uma hora ou outra ali, quando entrevistam algum desses jogadores nesses podcasts, e mesmo assim os caras levam tudo na brincadeira, né? Dá risada, né? Não é estranho isso daí, Vini? Qual que é a sua análise? Pois é, eu achei bem estranho isso, né? Como é que crucificaram o outro lá, sendo que ele perdeu por pouca diferença e não fazem o mesmo com esses jogadores que perderam por uma grande diferença de uma forma ainda mais vergonhosa, né? Ainda mais porque, se você lembrar, né? 1950, né? Por mais assim, o nome é Copa do Mundo, mas nem todo mundo acompanhava lá, né? Então não era que nem o futebol não era igualzinho hoje em dia, né? Então é no mínimo estranho os caras, digamos, esconder atrás, debaixo do tapete esse 7-1, que na verdade não deveria, né? Na verdade, você deveria usar esse 7-1 para dar um choque de realidade. Você vê, não, o Brasil tem que evoluir, ó, isso já foi uma vergonha, tem que melhorar, mas em vez disso eles tentam esconder, né? Como que você vai, aliás, é impossível esconder, porque o mundo inteiro já viu já. Então, é no mínimo estranho que eles passem pano para esse jogador que fizeram esse grande vexame enquanto ficavam crucificando os vice-campeões em 1950. Realmente não dá pra entender, né, como a imprensa pega no pé de uma tal seleção. Sendo que em 50 ela foi um jogo equilibradíssimo, né? Pô, foi 2-1 e o Uruguai era um puta time também, né? Então, não foi tipo um jogo totalmente desigual no qual a Alemanha fez de gato e sapato o Brasil, né? Numa Copa realizada aqui, né? Pô, foi um vexame absurdo, né? E parecia que os jogadores não estavam nem aí, né? No final ainda tentaram, né, fazer um auezinho, né? Davi Luiz, né, fazendo uma cena patética. Eu só queria dar alegria pro povo brasileiro. Aí logo depois o cara já sartou fora daqui do país, nem aí, né? Tanto que o cara voltou aqui pro Brasil em 2021 para encerrar a carreira no Flamengo. E por incrível que pareça, o cara tá até hoje jogando no Flamengo, né, Vini? É verdade, né? Sempre nós falamos ali, ainda continua lá, né, no Flamengo, né, e principalmente como ninguém cobra ele, né, pelo 7-1, né, o outro lá, que nem eu falei, não, o Barbosa era sempre cobrado, agora o Davi Luiz aí passa pano, sendo que ele é o que mais deu mancada, né, no jogo lá, então,
Eu acho estranho essa idolatria que tem para os jogadores incompetentes, né? Que fizeram a gente passar a maior vergonha, né? E que dificilmente vai ser superada, né? Até porque, vamos combinar, né? Para você superar, assim, um vexame desse, não basta o Brasil enfrentar a Alemanha, né? Teria que golear ela. E a gente sabe que isso aí dificilmente vai acontecer. E ainda teria que ser numa Copa realizada na Alemanha, né? Vai ser uma verdadeira revanche, né? Mas mesmo que enfrente, dificilmente vai acontecer do Brasil golear ali para devolver com juros o 7-1. E lembrando que 7-1, na verdade, só foi esse placar porque a Alemanha teve pena, né? Porque eles fizeram uma mão de gol lá no primeiro tempo e depois tiraram o pé, né? Eles pensaram assim, ó, acho que já tá bom, né? Esse time já tá visivelmente desorganizado, então deixa quieto, né? Acho que poderia fazer mais, mas vamos deixar em respeito a isso, manter só isso aí mesmo. Sim, e outro personagem aí também que fez uns lances absurdos, né, no péssimo sentido da palavra, fez falhas grotescas, foi o Fernandinho, né, que o cara também voltou aqui no Brasil só em 2022 para jogar no Atlético Paranaense, também tá jogando até hoje. E para você ver como o nível do Campeonato Brasileiro tá uma bosta, né? Porque esses caras vêm aqui pro Brasil em final de carreira e mesmo assim os caras ainda se dão bem, né? Como por exemplo, né, o Hulk, ele veio jogar no Brasil, deixa eu ver aqui, em 2021 no Atlético Mineiro e tá até hoje. E aqui o cara, porra, é rei, meu. O cara é artilheiro, né? Pô, não dá pra entender, né? Ou dá pra entender, né, Vini? Isso só prova que o nível do futebol brasileiro tá uma piada, né, Vini? Pois é, tá uma verdadeira piada. Assim, eu não acompanho muito o futebol brasileiro, mas você vê, né, o nível, né? Porque você já vê os outros países já evoluíram, né? Principalmente a Europa, enquanto que o Brasil, ao invés de evoluir, ele só decai cada vez mais. Bom, mas temos que lembrar aqui também, ó, que não foi só esse o vexame que o Brasil deu nessa Copa, né? Porque depois teve a disputa para terceiro lugar contra a Holanda. E o que aconteceu, Vini? O Brasil acabou perdendo de 3-0 para a Holanda, e com o detalhe que o Arjen Robben lá já sofreu um pênalti logo nos primeiros minutos de jogo ali, né? Que daí o juiz marcou lá e o Robin Van Persie bateu esse pênalti, e o detalhe que daí o Filipão ficou reclamando lá, né? O cara cavou essa falta, né? Sendo que lá no jogo contra a Croácia, o Fred tinha feito isso aí, o Filipão lá daí não reclamou, né? E agora, quando aconteceu ali, o outro sofreu o pênalti, aí ele ficou reclamando, né? Você vê, né? Pimenta dos olhos dos outros é refresco. E a Holanda ali, não, e detalhe que a Holanda nem tava desmotivada ali, né, jogando esse jogo de terceiro lugar, né, imagina se tivesse, então, motivada ali a ganhar a medalha de bronze, né, então, você vê como foi o segundo vexame, mas ninguém fala desse jogo, né, porque terceiro lugar o pessoal não dá tanta importância, mas deveria dar nesse caso, né, porque no fim o Brasil acabou tomando 10 gols, se você somar os 7 gols da Alemanha com esses 3 gols da Holanda, e terminou com esse vexatório quarto lugar, né? E no fim das contas, teria sido melhor o Brasil ter perdido para o Chile, né? Que seria menos vergonhoso. Cara, é bem verdade que se o Brasil tivesse perdido, o pessoal ia meter o pau, mas se eu for comparar com outras derrotas, tipo aquela derrota do Brasil para a Croácia em 2022, acho que ia acabar passando com o tempo, né? Tipo, você ia ficar nervoso no início, mas depois ia passar, né? Não ia ser tão vergonhoso, né? Então, no fim, teria sido mais honroso ter perdido para o Chile. Sim, pô, foi um vexame absurdo também esse jogo contra a Holanda, né? Tomando de 3-0, não conseguindo fazer praticamente nada. Mas acho que o mais vergonhoso foi a atitude do Felipão, né? O cara bravão, né? Querendo brigar com o juiz, né? Querendo cobrar, né? Falando que estava sendo prejudicado, né? E como o Vini mesmo falou, né? O Brasil que estava sendo beneficiado no começo da Copa, lá contra a Croácia, o cara não falou nada disso, né? Aí ficou feio, né? Não sei se o Felipão ficou tão atordoado com 7-1 que o cara já meio que enlouqueceu ali, já nem sabia o que tava fazendo. Mas foi feio isso daí, né? O cara lá querendo bravão, né? O cara tinha que ter ficado bravo assim com os jogadores dele lá, que foram incompetentes, né? Porque esse jogo aí prova que realmente esse time aí era ruim, né?
Porque se tivesse ganhado, pelo menos da Holanda ali, poderia ter falado, pô, foi um jogo ali que deu um azar, tudo deu errado, mas provou que não, né? Provou que o time era fraco mesmo. Aí quando realmente pegou duas seleções boas, perdeu e perdeu fácil, né, Vini? Pois é. Então, terminou ali, ó, mostrou assim que o time era ruim, que nós, na verdade, tava até. Quer dizer, nós não, né? Eu lembro que já no fundo já não acreditava que o Brasil ia perder. Eu acho que você foi a pessoa mais realista que eu vi, acompanhei naquela época lá, Oswaldo, né? Mas outras pessoas, assim, né? A gente ficou assim iludido, né? Com base nos outros jogos lá, né? Mas se a gente for analisar com todo o Brasil, na verdade já estava ruim, né? Aliás, até tomou um gol de Camarões que não era para ter tomado lá, né? Então, ó, tomou o gol até de uma seleção que já estava eliminada, né? Já estava mostrando que o Brasil era ruim e o jogo aqui contra a Holanda só coroou o que era óbvio, né? O Brasil era uma seleção horrível que só teve sorte de ter chegado ali na semifinal ali e ainda que sofreu, né? Tanto com o Chile ainda sofreu lá com a Colômbia, né? Que, diga-se de passagem, são seleções que em outros tempos o Brasil derrotava fácil nas eliminatórias da Conmebol. Sim. E outro vexame também, momento. Não consigo nem classificar, né? De tão pitoresco e. Depois eu vou até pedir aí pra ver se o Vini consegue classificar o que eu vou falar aqui, né? Que foi aquela tal carta da Dona Lúcia dando apoio pro Felipão depois do 7-1 lá, né? Pra quem não lembra aqui, eu até separei aqui uma matéria, que eu vou até ler aqui, ó, que tá dizendo o seguinte aqui, ó, 7-1 há 6 anos, que essa matéria foi escrita em 2020, né? Dona Lúcia escrevia carta para Felipão depois de Brasil e Alemanha. Poucos personagens foram tão marcantes após o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil, a exato... Corrigindo aqui, né, atualizando, 10 anos na semifinal da Copa do Mundo de 2014, do que Dona Lúcia, autora de uma carta lida por Carlos Alberto Parreira logo depois da goleada, para demonstrar apoio ao trabalho de Luiz Felipe Scolari. Ó. Aí a carta dizia o seguinte aqui, ó, professor Felipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor, mais uma vez vi diante da câmera um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que ser humano muitas vezes é de uma crueldade sem limites. Tive esse sentimento ao ouvir um jornalista lhe perguntando sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira. E não vou ficar lendo aqui, né, versão? Uma carta gigantesca aqui que o Carlos Alberto Parreira lá, né, ficou lendo lá para tentar mudar um pouco ali o clima de velório, né? E teve todo aquele pessoal que ficava falando que foi uma carta fake, né? Que tentaram ali ter essa ideia pífia. O que você tem a dizer aí, Vini, sobre esse caso aí? Você classifica como isso daí, esse caso? Um grande vexame, né? Na verdade, até um vexame talvez maior, porque isso aí não posso afirmar que a carta seja fake, mas eu até acredito que seja fake, né? Mas, pô, um negócio patético para você tentar se eximir da culpa, né? Peraí. Acho que você agora definiu bem agora, hein? Pô, patético isso daí, né? Pois é, então, ó, patético. Eu acho que o mínimo que o Filipão podia fazer é assumir ali, ó. Ó, eu errei, fui incompetente, né? Tipo, seja homem para admitir que você foi incompetente, não fazer assim esse negócio de apresentar uma coisa patética de uma carta aí de uma tal Dona Lúcia aí, né? Só para tentar eximir ele da culpa lá, né? Para mostrar que ele foi corajoso. Na verdade, nem foi, né? Para mim, assim, eu achei ali que ele não foi homem para assumir a culpa dele ali. Eu achei que ele agiu ali na maior arrogância ali, né? Como se não tivesse nem aí com a derrota, né? Eu acho que devia ser óbvio para assumir ali, que foi responsável ali pela maior vergonha que a gente passou ali, e não também mostrar uma carta dessa aí só para fazer esse papelão aí. A pior coisa assim, ainda eu acho que isso aí é uma tentativa clara de querer insultar a inteligência de quem tá assistindo no momento, né? Que assistiu o jogo ali, né, pra parecer assim, não, isso aí aconteceu por acaso, não sei o que, sabe? Então, era bem vergonhoso isso daí. Boa, Vini. Mandou bem aí, concordo. E realmente, mesmo se for verdade essa tal carta, pô, não era momento pra ler isso daí, né? Pô, fica até feio isso daí, né? Pô, os caras não querem assumir nada, né? Todas
as derrotas tem que assumir também, né? Faz parte aí do futebol, né? Porque quando ganha, os caras, nossa, né? Faz um auê, né? Não sei o quê. Em 2002, né? Quando ganhou lá o Felipão, lá de música de Ivete Sangalo, né? De vai rolar a festa. Aí o cara aparece, né? Aí, na hora de assumir lá o vexame, vem com essas pataquadas aí, né? De tal carta aí. Pô, ridículo isso daí. Que nem o Vini definiu bem, o patético. E mais patético ainda foi depois a palhaçada que ele fez lá também no jogo contra a Holanda, lá, cara querendo brigar com o juiz lá. Pô, que ridículo, né? Ridículo. E por incrível que pareça, até hoje o Felipão, acho que se eu não me engano, ele é técnico do Atlético Mineiro agora, né? Tá mal o futebol brasileiro, é triste aí, a que ponto chegamos. E antes de encerrar aqui, ó, Vini, faz só um resumo do que aconteceu aí nas Copas seguintes. Aí, o Brasil foi campeão depois? Infelizmente não, e ainda continuou fazendo vergonha, né? Para começo de conversa, em 2018 ainda chamaram parte dos mesmos jogadores de 2014, né? Como, por exemplo, Fernandinho, né? Que já fez um grande vexame em 2014 e depois fez mais um contra a Bélgica lá, né? Que acabou fazendo um gol contra e o Brasil ali acabou sendo eliminado nessa Copa. Então ali você já vê ali, ó, os caras continuando insistindo no mesmo jogador de 2014, né? E também ainda lá em 2018 tinha até o Neymar fazendo o vexame, né? Porque ele ficava tentando cavar falta, né? E os juízes lá não levavam ele a sério, até porque 2018 agora tinha VAR, né? Então já não dava mais para ele ficar fazendo aquelas encenação dele. E depois ali teve em 2022, né, que eu ainda tive até uma certa esperança, mas continuou ali do mesmo jeito ali decaindo ali, né, tanto que para mim os jogos que o Brasil protagonizou em 2022 no fim foram bem chatos, né, eu acho que o melhor jogo que ele teve foi contra a Coreia do Sul nas oitavas de final e ainda depois teve lá as quartas de final contra a Croácia que acabou perdendo, né? E isso que, para mim, o pior de tudo é saber que o Brasil tinha grande chance de fazer gol naquele jogo lá e perdeu todas essas chances, para daí, no fim, até chegar a fazer o gol lá que parecia que ia ganhar, para daí depois a Croácia conseguir empatar e depois o Brasil perder nos pênaltis. Então, você vê que o vexame ainda continuou ainda, e depois, assim, teve lá... Hoje em dia, nas eliminatórias, o Brasil tá mal, né? Tanto que eu olho, assim, eu fico pensando, já fico preocupado, né? Se o Brasil não pode acabar perdendo a sua condição de cabeça de chave, né? Porque o Brasil está na 6ª posição. Só que a sorte do Brasil é que agora as vagas da Copa aumentaram, né? Agora vão ser 48 seleções, então ele ainda está dentro, né? Mas se ainda fosse no antigo sistema de 32 seleções, o Brasil já estaria fora da zona de classificação e agora também ficou fora das Olimpíadas, que eu sei que a Olimpíada não é a seleção principal, né? É só a seleção sub-23 que joga, mas não deixa de ser também um reflexo desse vexame que o Brasil tá. E hoje em dia, sabe, eu não consigo ter tanto acreditar no Brasil, tanto que logo vai ter Copa América. Eu tô assim empolgado para ver como que vai ser o desempenho do Brasil. Na verdade, tô até mais empolgado para ver Eurocopa do que a Copa América, porque o Brasil decaiu muito nos decorrer desses 10 anos, né? Não tá evoluindo nada, tá só decaindo, né? Em contrapartida, né? A Argentina, que tava numa má fase, conseguiu se reerguer bem, até ganhou a Copa de 2022, né? Então você vê como tá feia a situação do Brasil. Sim, e como eu disse, né, naquela análise ali, 10 anos atrás, né, após ali o jogo Brasil e Alemanha, eu até falo, né, que a grande maioria dos jogadores do Brasil eram todos jogadores que jogam na Europa, né, ninguém queria mais jogar aqui no Brasil e 10 anos depois piorou, né. Piorou, você vê que tem jogadores dessa seleção aqui, que Hulk e Fernandinho e Davi Luiz, esses três aqui, eles estão atualmente ainda jogando agora aqui no Brasil e os caras são de certa maneira destaques aqui, né? O Hulk, o cara é artilheiro, meu, pra você ver o nível horroroso que tá o campeonato nacional, né? E a tendência é piorar, né? E tá surgindo, né, outros possíveis craques, né, como o Vini Júnior, o Rodrigo, que
praticamente não jogaram aqui no Brasil, foram bem cedo para o Real Madrid, e tanto que recentemente eles ganharam a Champions League, né, com o Real Madrid. O Vini Júnior fez até gol na final, mas quando ele chega na seleção lá, o cara não joga porra nenhuma, né? Eu não consigo entender, né, saber o porquê isso acontece. Não sei se é má vontade desses jogadores que, quando vêm para a seleção, né, ou se, como eles jogam em clubes que só tem craques aí, o cara é um jogador comum, mas ele acaba se destacando, né, por estar rodeado de craques, né, mas aí quando ele é para ser o protagonista, mostra ali que é um cara comum, né. Então pode ser, Vini, que infelizmente nunca mais a gente veja o Brasil ganhando uma Copa do Mundo, né? Porque realmente eu acho que a tendência é piorar. Eu não vejo dar, né, acontecer uma mudança nesse quesito aí, né, Vini? Porque acho que a grande maioria dos jogadores hoje em dia, eles preferem ou têm, né, o grande objetivo de ser contratado e jogar em algum clube europeu, né? Porque eu que ainda peguei ali, né, os anos 90, eu ainda peguei aquela fase que os jogadores, para conseguir, né, ter uma chance para ser contratado ali para um clube europeu, o cara primeiro tinha que se destacar na seleção brasileira, que era uma das grandes vitrines, né, para o futebol mundial. Aí sim ele conseguia um contrato para jogar lá fora, mas hoje em dia não é mais assim que acontece, né? Porque esses grandes clubes aí, os caras já pegam aqui os talentos do futebol brasileiro já na base, né? Então os caras nem precisam mais passar pela seleção, né? Então a impressão que a gente tem é que esses jogadores que não vão jogar na seleção, os caras vão com uma puta má vontade, né, Vini? Ou você discorda? Eu também acho. Parece que eles vão muita má vontade, né? Pensar assim, Copa do Mundo lá, tem que jogar lá, tem que seguir compromisso com a seleção, né? Então, tipo assim, é como se os caras pensam assim, é qualquer coisa, né? Os caras não levam a sério. Antes eu acho que os caras queriam, tipo, davam tudo pra conseguir chegar na seleção e principalmente ganhar a Copa do Mundo, porque pra mim parece que o título de campeão mundial era como se fosse o maior patamar, né? Que um jogador podia alcançar, e hoje em dia parece que eles nem ligam para isso, né? Mas claro que existe jogador que leva a sério, né? Quer dizer, poucos, talvez leve, mas dá dó, né? Infelizmente são minoria, né? Se for pensar bem, né? Mas assim, o Brasil, assim, parece que não leva a sério, né? Tanto que, por exemplo, se for comparar lá com a Argentina, lá quando ela jogou lá em 2022, por exemplo, eu ali conseguia sentir que estavam levando a sério lá, o Messi principalmente, até porque ele já tinha muita pressão, porque falava que não ganhava nada, porque depois ele até tinha ganhado lá a Copa América em 2021, então isso talvez deu até um ânimo para ele, mas eu senti ali que, por exemplo, ali eles estavam focados em ganhar, estavam levando a sério, né? E agora o Brasil parecia que qualquer coisa, quando vai jogar ali Copa do Mundo, jogar qualquer outro campeonato, sabe? Porque, sabe, eu teve que eu toda hora tentando entender como que esses caras conseguem ir bem no clube, mas na seleção são horríveis, sabe? Não me entra na cabeça isso. Uma das minhas teses é essa, né? Que infelizmente a gente tá com uma safra ruim para jogadores normal, né? Acho que não tem nenhum jogador ali no nível de um Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, os caras que Romário, os caras que desequilibravam, né? Acho que só tem caras comuns aí, né? Tanto que a esperança era o Neymar, né? Mas o cara teve várias chances, não aproveitou, né? E agora então, né? Ainda tem, né? Uma certa esperança, pode ser a última Copa do Mundo, mas mesmo ele aí eu até desconfio que ele possa conseguir voltar a jogar futebol, né? Porque ele tá novamente tentando se recuperar aí de uma lesão que parece que foi grave. Não sei se o cara vai realmente voltar, né? E sem contar que o cara já tá milionário, né? O cara já tem mais aquela garra que tinha, né, no começo de carreira ali pra querer ganhar a Copa do Mundo, né? E o cara sempre se envolvendo também em polêmicas, né? O cara sempre envolvido em confusões, né? Então não é um cara que já era pra mim, né? Eu não levo mais fé nenhuma no Neymar, né? Então acho que a atual grande esperança do Brasil é esse Vini Júnior, né? Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, né? Mas até o presente momento ele ainda não desencantou na seleção brasileira.
Oi, eu já ia me esquecendo aqui de citar também algo que foi bem interessante e marcante nessa Copa, especificamente nesse jogo, porque acabou marcando também, né, o 7-1, que foi o uniforme utilizado pela Alemanha, que foi inspirado no Flamengo, né? Tanto que eu até fui dar uma pesquisada aqui para ver se realmente foi isso, se era um boato ali, mas então eu até achei aqui uma matéria que foi publicada até um pouco antes da Copa, no dia 13/12 de 2014, que diz aqui, ó, a seleção alemã admite inspiração no Flamengo para uniforme rubro-negro. Aí a parte aqui que realmente interessa pra gente diz aqui o seguinte, ó, né? Agora, a nova segunda camisa da seleção na loja oficial com as listras rubro-negras horizontais. É uma clara referência ao popular clube Flamengo do Rio de Janeiro para trazer sorte na Copa do Mundo de 2014. No espírito do Brasil, com estilo, sua camisa para o Rio, diz a postagem oficial da loja que vendia, né, a camisa da seleção alemã. E foi justamente essa camisa utilizada nessa destruição, né, que a Alemanha fez com o Brasil, né? Você curtiu essa ideia e esse uniforme? Eu achei bem legal essa ideia, né? E achei bonita essa camisa listrada, né? Estilo Flamengo, né? E até legal, assim, as piadas que faziam, né? Por conta disso, né? Porque por conta de ser listrada, né? Tipo, na posição horizontal, até faziam até meme do Fred Krueger, já colocando a cara do Close lá, né? Tipo, fazer assim como se fosse o pesadelo do Ronaldo, né? Então, os caras aproveitaram bem isso na hora de fazer os memes. Eu gostei dessa camisa, né? Inclusive, agora parando pra pensar, teria até feito bastante sentido, né, se a Alemanha tivesse pensado em usar essa camisa na final, né, já que a final foi no Maracanã, né, então ia combinar certinho, né, ainda mais que muitos acabam falando, né, que se o Maracanã fosse o principal estádio do Flamengo, né, na verdade não é, né, mas tem uma marca, né, o Flamengo jogando no Maracanã, então ia fazer bastante sentido se pensasse em fazer a Alemanha usar esse uniforme no dia da final, né? E foi um uniforme bem bonito e até me arrependi de não ter comprado um desses na época. Vini, acho que seria ainda mais marcante se eles tivessem utilizado esse uniforme na final, né? Porque inclusive eu achei até mais bonito esse listrado aí a lá Flamengo do que o titular que era utilizado na época, que tinha uma faixa ali vermelha ali, né, no peito. Vou até colocar uma foto aí do uniforme titular, mas acabou, né, marcando, né, porque sempre quando forem relembrar essa Copa vai aparecer essa enxurradas de gol por parte da Alemanha utilizando esse uniforme que acabou ficando meio que exclusivo dessa conquista e ainda mais dessa goleada histórica. Bom, então antes de encerrar aqui de vez, né, a gente não pode deixar aqui de, no mínimo, citar que a Alemanha conseguiu depois se sagrar campeã na final, batendo a Argentina. Você lembra um pouco desse jogo aí, Vini? Eu lembro, né? Inclusive eu lembro, né, que o pessoal todo tava torcendo, né, para a Alemanha, porque eles sempre falavam assim, né, que olha, se é para perder, melhor que seja pro campeão, né? Porque senão a gente sabe, né, que tem aquele histórico da rivalidade Brasil-Argentina no futebol, então se a Argentina ganhasse, ia coroar o vexame, né? Hoje em dia eu penso assim que não ia ter nada a ver, né, se a Argentina ganhasse, até porque eu torci depois para a Argentina ganhar em 2022, né? Mas pra época, né, eu acabei torcendo para a Alemanha, né? Apesar que eu acho que eu até torci mais para a Alemanha porque eu gostei, né, da Copa que ela fez, tudo, né? E eu até, na verdade, eu queria que a Holanda tivesse enfrentado a Alemanha, mas acabou que a Argentina levou a melhor na semifinal lá, né? Na outra chave. Mas eu lembro, né? E a Argentina deu muito trabalho lá para a Alemanha, tudo, né? Tanto que o gol só foi vir lá no. Acho que até não lembro se era o primeiro tempo ou o segundo tempo da prorrogação, né? Mas o fato é que foi tardio o gol lá, então foi um jogo assim sofrido lá para a Alemanha ganhar, né? Mas assim, independente assim, né, da Argentina não ter ganho aquele jogo, o fato é que assim, o vexame já estava consagrado, porque a Argentina deu trabalho para a Alemanha, né? E o Brasil lá não fez porra nenhuma. Então, né?
De todo modo, assim, né? Com a Argentina ganhando ou perdendo, o vexame, na verdade, já tinha sido sagrado naquela Copa, né? A gente que nunca parou para pensar, né? Mas. Só que a Alemanha, assim, né? Beleza que ela ganhou ali, mas depois acabou entrando em decadência, né? Porque acabou caindo na fase de grupos em 2018 e depois caiu de novo na fase de grupos em 2022, né? Então a Alemanha também não dá para dizer que está nos seus melhores dias. Quer dizer, eu não sei como ela está no atual momento, né? Nas eliminatórias lá da Europa, né? E como que ela vai ser na Eurocopa, né? Que inclusive ela vai ser anfitriã, né? Mas o fato é que nas Copas que tiveram depois, ali, 2018 e 2022, a Alemanha deu uma boa decaída. Sim, mas foi merecido, né, Vini, ter ganhado essa Copa, né? Porque aí mereceu, principalmente depois dessa goleada histórica em cima do Brasil. E também, né, temos que fazer aqui a citação desonrosa, né, de 3 jogadores que também entraram aqui, né, que eu até esqueci de citar, né, que o Paulinho entrou, Ramires também no segundo tempo e o William. Os 3 aqui não fizeram porra nenhuma, né? Ainda Inclusive, fez... né, eu lembro lá quando o William foi lá para a Copa 2018, eu via lá o cara não fazia nada, eu pensava, meu Deus, que jogador ruim, hein? Eu ficava assim com raiva, ficava tentando entender como que chama esse cara lá em 2018, né? Porque o cara era horrível, né? Já era horrível em 2014 e continuou em 2018. Pelo menos isso aí para mim deu uma lição. Nossa, se você vê a Copa do Mundo, você vê que o jogador é horrível, esquece, não dá para chamar ele de novo, né? Sim, também mais algumas menções desonrosas, né, que protagonizaram o outro vexame, né, contra a Holanda, o pessoal tudo metendo pau no Fred, né? Pô, tem que dar chance pra outro. Aí o Felipão, né, colocou o Jô pra jogar aqui. Outro que não fez nada, né, nesse jogo contra a Holanda. Entrou aqui também, deixa eu ver quem. Luiz Gustavo, que também não jogou nada. Thiago Silva voltou aqui, né, como capitão. Então é esses daqui, ó. Todos esses jogadores aqui merecem ser lembrados, né? O pessoal não ficava metendo o pau em Barbosa na seleção de 50. Então a gente, pelo menos, a gente tá fazendo a nossa parte e relembrando aqui esse grande vexame e os protagonistas, né, Vini? É isso aí. Estamos fazendo jus aí, né? Fazendo justiça ao Barbosa, até inclusive, né? Então, não ficaram lembrando dele, agora vamos ficar lembrando dos protagonistas do grande vexame do 7-1. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais são as suas lembranças desse dia aí. O que vocês estavam fazendo, se vocês ficaram chateados ou se vocês gostaram que o Brasil tomaram de 7-1. E também deixem aí suas expectativas para a próxima Copa. Beleza, pessoal? Então, falou e até a próxima. E para finalizar aqui, o Vini vai cantar. Vai lá, Brasil, que a hora é essa. Eu esse ano vou querer o Hexa. Que na verdade é só um jingle que o SBT sempre toca durante toda a época de Copa do Mundo, né? Que, diga-se de passagem, é um jingle que só dá azar, né? Porque pelo que eu vi, na verdade, esse jingle existe até desde 2006 e em vez de dar sorte, na verdade, só dá zica, né? Pra seleção, né? Pelo menos pra mim serve pra ficar tirando onda com essa música, né? Tanto que eu até já faço as minhas adaptações, né? Com base na derrota, né? Então. Daí já faz uma adaptação aí pra esse aniversário de 10 anos aí do 7-1, Vini. Pra encerrar aí. Isso aí, peraí. Popô, Brasil, perdeu, mas essa. Passou 10 anos e não ganhou o Hexa. Tomou 7-1 no meio da traseira. Isso aí. Falou!